mais um programa da revista Green Build, o Green Build TV. Eu sou Alan Banas e aqui batendo o meu relógio 2 horas e 11 minutos, bate-papo de hoje sobre o setor de construção civil sustentável. Ao meu lado direito, o João Marcelo, apresentador, diretor da Sustentec. Bom dia, João, tudo bom? Bom dia, Alan. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui de novo. Mais uma segunda-feira, falar mais um tema interessante sobre construção sustentável. Semana passada acho que foi um papo muito interessante, eu tive muito feedback depois durante a semana, o papo que a gente teve com o Luiz Fernando da Gafisa. Eu acho que a gente pode trazê-lo novamente aqui mais para frente, não? Não, com certeza. E até eu discutia com o João, conversava com o João pós-programa, que o programa foi bem interessante. Até se você está assistindo agora o programa de hoje, ou ao vivo ou na reprise, acessa no nosso portal, no revistagreenbuild.com.br e assista não só esse programa, mas os demais, os anteriores. Mas esse com certeza foi um programa bem interessante e a gente pode voltar a trazê-lo aqui para mais um bate-papo, né, João? Com certeza, foi muito interessante, é muito bom ter gente do mercado aqui, que é o caso que a gente tem hoje também para discutir, né? Verdade, hoje nós vamos falar de arquitetura de interiores, vou apresentar minha convidada daqui a pouquinho, mas antes eu quero só dar um recado para vocês, para acompanharem a edição atual da revista Green Build, que está também liberada no nosso portal. Se você não recebe no seu endereço, você também tem o acesso gratuito. Basta fazer um cadastro rapidamente no nosso portal e a edição atual e as anteriores estão disponíveis para você poder ler na íntegra. Outro recado que eu quero dar rapidinho, João, aqui na semana que vem nós teremos a feira. GBC, verdade. João, presente também com a Sustentec, com Expo GBC, teremos o site da Sustentec lá, teremos também o site stand da revista, a gente vai distribuir alguns exemplares, o pessoal que quer assinar e etc. vai poder estar lá. É a grande feira aí do setor, vão ter congressos super especiais lá, muito bacana. Eu acho que quem não fez a inscrição ainda é tempo, vai ser terça, quarta e quinta-feira da semana que vem. Verdade, terça, quarta, quinta da semana que vem, nos dias 27, 28 e 29. A conferência acontece das 9 da manhã às 6 horas da tarde e a exposição das 10 horas às 19 horas. Acontece no Expo Center Norte. O ano passado foi no Transamérica. Foi no Transamérica. Devido ao crescimento da feira, no nosso parceiro GBC, nós tivemos aí uma migração para o Center Norte agora. É o 4º ano da feira já. Verdade. No primeiro ano a gente começou pequeno na FEComércio. Agora Transamérica e agora Expo Center Norte é um grande crescimento aí do setor. Verdade. Se você quiser também entrar no site do nosso parceiro do GBC, você tem a lista completa da conferência, quem são os expositores, tem também visitas técnicas que o próprio GBC está fazendo aqui em alguns empreendimentos, vale a pena. Então na semana que vem nós teremos o programa normalmente na segunda-feira, porque a feira acontece na terça, quarta e quinta-feira e todos nós estaremos lá, eu com a revista Green Build, o João com a Sustentec, enfim, em prol do crescimento desse setor. Bem, eu queria dar bom dia para nós. Bom dia não, boa tarde, João. Boa tarde, de novo. Um dia, uma hora eu paro. Um dia sai ano que vem, quem sabe. Mas boa tarde, eu queria dar boa tarde para a arquiteta Carla Chali. Ela é do escritório de arquitetura Informove. Bom dia, Carla, tudo bom? Boa tarde, João. Boa tarde, eu falei bom dia de novo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não perco essa mania, todo o programa do bom dia. Eu assisti os outros programas. Você viu o que aconteceu, isso daí. Mas não adianta, esse não será o primeiro, não será o último também, não é verdade? Eu dou sempre bom dia, não adianta. Eu tenho na cabeça isso. Mas tudo bem. Boa tarde, tudo bom, Carla? Boa tarde vocês que estão nos assistindo. É um prazer enorme representar a Informove aqui com vocês, que ajudam a divulgar essa nossa arquitetura sustentável, que está tão famosa aí no Brasil. Vamos lá, então. Com certeza. Ser formado, eu queria até, para dar uma introdução aqui para quem está acompanhando o programa, saber um pouquinho da sua formação, há quanto tempo você está no mercado, Carla, e também por que migrou, se existe essa paixão pela arquitetura sustentável, né? Quando é que você começou nesse setor e por que essa escolha, assim? Então, eu sou formada há 3 anos. Uhum. Como vocês podem ver pelo meu sotaque, eu não sou paulista. Não é? De onde é? Não, eu sou do norte, de Belém do Pará. E lá a gente tem muito enraizada na faculdade e principalmente no setor da construção essa preocupação com o meio ambiente, essa consciência ambiental. E isso foi uma coisa que eu me identifiquei muito com a Informove também, que desde que eu fui fazer a entrevista, que eu conheci um pouco da empresa, eu percebi isso, que eles têm uma paixão muito grande pelo que eles fazem e tudo sempre voltado pensando no meio ambiente, pensando na preservação do meio ambiente, em causar o menos impacto possível, que hoje, como nós sabemos, a construção civil é um dos maiores impactantes no meio ambiente, né? Tanto em resíduos naturais, quanto na demolição, na geração de entulho, geração de resíduos. Então, eu sempre tive essa paixão. Eu vim para São Paulo para fazer a pós-graduação, que eu já terminei.
E cada vez mais a gente está entrando nesse ramo, né? Curiosidade até de começar, como é que as universidades estão trabalhando essa questão da sustentabilidade nesses últimos anos, já que de 3 anos para cá você tem essa formação? Como é que você vê esse lado? Quando, na minha época que eu fiz faculdade, não tinha nenhuma matéria específica em sustentabilidade. Uhum. Eu me aprofundei mais porque a minha monografia foi sobre esse tema, foi voltado para a arquitetura passiva. Então, considerando todos os fatores de onde o prédio está inserido, de aproveitar o máximo de iluminação natural, de ventilação natural. Então, foi sobre conforto térmico, na verdade, a minha monografia. E aí eu vim me aprofundando mais ainda nesse assunto. Eu acredito que as faculdades estão começando a implantar esse tema, né? Essa nova matéria, mas de pessoas que se formaram por agora, que eu conheço até aqui em São Paulo, ainda não tiveram isso como matéria. E é interessante que é uma diversidade regional também. Já é o segundo convidado que a gente recebe de Belém. Me recordo, o outro foi de Belém também? Foi o coordenador do setor de real estate da Poli. Foi uma entrevista fantástica também. Ele tinha tido muito contato com o mercado lá no Pará. Então, quer dizer, tem uma regionalidade grande também. É muito interessante poder contar com isso aqui no Brasil, né? Muito bacana. Eu queria começar, se eu puder fazer a segunda pergunta aí, Alan. Eu queria saber da Carla quais que são as particularidades de um projeto de interiores sustentável, né? A gente vem muito falando aí nos últimos 5, 6 programas de novas construções, de problemas com canteiro de obra, das questões de projetos dos prédios, etc. Mas a partir do momento em que você recebe um prédio pronto, já uma laje toda aberta, aquela laje corporativa grande, 1.000 metros quadrados, o que pode se trabalhar de sustentabilidade nessas questões dos interiores comerciais? Quais são os principais pontos que vocês trabalham? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso escritório, que foi a experiência que a gente teve. A gente está tentando certificar LEED CI lá. O escritório de vocês fizeram o projeto e estão certificando LEED CI. Isso. A gente trabalha com o sistema turnkey, que ele facilita com que a gente tenha essa abordagem sustentável, porque a gente consegue ter uma sinergia melhor. Que a gente trabalha desde o projeto até a obra, escolha de materiais, escolha de produtos. Então, a gente gerencia tudo e a gente faz como um todo. Então, a gente consegue ter uma sinergia bacana. A gente consegue implementar esse sistema de projeto integrado, que é bem falado na certificação LEED. E a gente teve um grande desafio no nosso escritório, porque a gente pensou em obter a certificação LEED a partir do momento que a gente definiu diretrizes para o projeto. Então, a gente queria... a gente pensou em um projeto que ele fosse o escritório do futuro. É assim que a gente divulga o nosso escritório, o escritório do futuro. Então, não tem como pensar no escritório do futuro sem pensar, eu acredito, que em sustentabilidade. E assim surgiu a ideia da gente fazer a certificação LEED. Só que, devido a gente pensar na sustentabilidade, quando a gente já escolheu o nosso prédio, o prédio que a gente iria ocupar, a gente teve um pouquinho de trabalho em relação a que o nosso prédio não era certificado. Não é certificado, no caso. É um prédio novo ou um prédio antigo? É um prédio novo, que não é certificado. Que fica na Vila Olímpia, na Vila São Olímpia. Paulo. Isso. Então, a gente teve alguns desafios, principalmente relacionados ao ar-condicionado. O sistema de ar-condicionado não foi permitido a gente trocar e ele não era um sistema eficiente, continuando sendo. Eu não lembro agora exatamente qual é o sistema, mas não é um sistema eficiente, não é o sistema que o LEED, por exemplo, tem com o baseline. E a gente não conseguiu trocar, então a gente teve um pouco de dor de cabeça em relação a isso. Agora, em relação a outras coisas, como, por exemplo, limpeza da obra, gestão de resíduos, a gente já tinha implantado antes mesmo desse boom da sustentabilidade uma política de obra limpa na empresa. Então, isso foi fácil para a gente tirou de letra, porque já era uma coisa que a gente já era capacitada. E os outros aspectos, o principal, o que mais o LEED exige, né, que no nosso caso a gente quer certificar LEED, é a parte de eficiência energética, que é a parte que mais pontua e é a mais difícil para o Brasil. Porque o LEED é um certificado americano que foi feito pensando no estilo de construção americano, não brasileiro. Então, a gente adaptou para cá. Está muito ligado a essa eficiência energética, né? Imagino que foi um ponto importante, crucial ali. Foi crucial. Como é que vocês resolveram isso, cara? A gente conseguiu justificar
que a gente não poderia trocar, então a gente não tinha opção, a gente queria trocar, tentou trocar, mas o condomínio não autorizou. Então a gente conseguiu dar. Às vezes vocês fazem uma um retrofit, driblada. É recém-feito o prédio, mas às vezes vocês conseguem um projeto. De retrofit já trocam tudo lá. Ia ser bom se conseguisse, ia dar menos trabalho, viu? Porque a gente teve que correr atrás desses pontos que ficaram faltando em outras coisas. Vocês estão compensando essa questão da eficiência energética em outros lugares, como luminárias, lâmpadas? Isso, a gente tem bastante sistemas de eficiência energética lá. A gente tem sensores de luminosidade, que, como vocês devem saber, é aquele que a iluminação artificial vai acendendo e intensificando conforme a iluminação natural uma compensa a outra até atingir a quantidade necessária. A gente tem também sensores de presença no escritório e dimmers. Então, a gente conseguiu, para a parte de eficiência de iluminação, implementar esses 3 sistemas. A gente também tem termostato individual por sala, interruptores individual por sala, para dar melhor conforto ao usuário, né? Já que a gente passa tanto tempo em escritório fechado, em lugares fechados, trabalhando, então a gente teve que dar esse conforto para as pessoas, para os colaboradores que trabalham lá, né? Vocês estão instalados já lá há quanto tempo? A gente vai até fazer uma festa de 1 ano agora. 1 ano agora. Comemorar. Maravilha. Um escritório tão bonito. Eu fico impressionada. Quantas pessoas estão nesse? Quantos andares? Só para a gente tentar São 2 andares, 1.000 metros quadrados ao todo. E nós temos 60 pessoas hoje lá no escritório. Maravilha. Você consegue passar para o pessoal que está assistindo a gente a sensação, porque a gente fala muito aqui das questões de projeto, as soluções que foram implementadas. Já que vocês fizeram isso e continuam lá, vocês vão lá no dia a dia trabalhar, o pessoal tem uma percepção dessas melhorias no dia a dia? Quer dizer, o pessoal fala, pô, realmente tem um conforto térmico maior aqui, ou realmente tem um conforto visual melhor, eu me sinto melhor, eu tenho mais acesso para apagar, desligar a luz. Você consegue medir esse conforto no dia a dia do escritório? Então, eu vou te falar que tem uma diferença sim. Agora, como a gente sempre se preocupou com essa questão do conforto, e o nosso escritório anterior, por exemplo, todos os departamentos já tinham iluminação natural. Então, era uma premissa que a gente já tinha antes. É claro que tem diferença agora, por exemplo, por setor a gente consegue controlar a entrada de ar. Então, a gente, por exemplo, na arquitetura somos 14 mulheres. Então, claro que sempre vai ter uma insatisfação ali e outra aqui, né? Gente que sente mais frio ou não. Mas dá para ter uma... mais, né? É uma complicação grande em escritório, é uma grande briga. Até perguntei aqui quando o ar-condicionado aqui do estúdio está ligado, eu perguntei se estava legal. Porque eu adoro ar-condicionado, mas tem sempre essa divisão, né? Então, a gente sente principalmente, eu acho que em relação à iluminação, dá para sentir bastante diferença. É bem legal a iluminação artificial, no caso, porque a natural sempre teve, desde o antigo escritório, e a de temperatura também, né? Uma outra diferença também que a gente demorou um pouquinho para se acostumar é que a gente utilizou equipamentos economizadores de água, que é a torneira com sensor e a válvula dual flux. Quem não tem o hábito de usar a válvula dual flux, demora um pouco para... Esse aqui é o descarga de 3 litros, esse é de 6 litros, então a gente teve... Quando a gente se mudou, a gente mandou um e-mail com todas as nossas práticas sustentáveis, para que todos conhecessem, para que todos sabessem o porquê foi implantada e como utilizá-las. Então... essa é uma questão importante, né, Carla? A gente educar as pessoas a usarem aquilo da maneira correta, né? Não adianta a gente implementar aquilo e de repente o pessoal... Nada, né? A gente não tem, às vezes, nem como controlar. Ninguém vai no banheiro com a pessoa para saber se ela está apertando o botão certo, se não está apertando o botão certo. E não é uma regra, por ser um escritório de arquitetura, que as pessoas ou se sintam mais confortáveis ou saibam usar. Isso não é uma regra. Tem que ensinar mesmo. Com certeza. Até porque a gente não tem só o departamento de arquitetura lá, né? Financeiro, tem vários tipos de departamentos, várias pessoas. Então, realmente tem que dar esse ensinamento. E o que mais a gente ouve falar é que não adianta implantar todo um sistema LEED, todo um sistema sustentável, se na hora da operação não souberem usar e entrar em falha, né? E como é que tá? Em que pé está essa certificação? A gente já está na fase de mandar a documentação para o USGBC e esperar, né? Aguardar. A gente está buscando Gold. Vamos ver se vem. Tomara. Você comentou agora, recentemente, do sistema Turnkey, né? Queria que você falasse um pouquinho mais. Obviamente, os telespectadores estão acompanhando, muitos já sabem o que é, por estar envolvido bastante na área. Mas para quem não conhece, como é que funciona esse sistema?
Então, a Informove já está há 21 anos no mercado e ela é pioneira no sistema Turnkey. Ele é um sistema que as empresas buscam, muitas empresas buscam, empresas multinacionais, nacionais, em expansão ou redução, justamente para ter um contrato único. Esse contrato único centralizado também. Isso, facilita na entrega, que não haja atraso, porque da feita que a pessoa assina o contrato, vai a data de entrega. Toda obra está na mão de uma empresa, eu acho que oferece uma sinergia melhor. Então, a gente consegue trabalhar melhor, que a gente não fica dependendo, fulano vai entregar que tal data e atrasou a data. Ciclano atrasou a instalação do ar. Não, a gente coordenando tudo, eu acho que a gente consegue ter na mão mais firmeza naquilo que a gente está... A gestão fica mais redonda, fica melhor. Isso. A gente consegue estabelecer uma data mesmo que a gente vai entregar naquela data. E o cliente pode cobrar e responsabilizar só uma empresa por tudo isso. Com certeza. Né? E também ele não tem preocupação. A gente, inclusive, tem um sistema de registro fotográfico que o cliente, a partir do momento que ele assina o contrato, ele tem toda a gestão à vista do processo dele, ele entra lá com login e senha na internet, acompanha desde a demolição até a entrega da obra. Ele já entra na obra, como a gente fala, Turnkey, a chave na mão, né? Então, ele nos entrega uma laje vazia ou com paredes para serem demolidas e a gente entrega para ele o escritório pronto para ele já habitar, começar a trabalhar. Tem uma curiosidade aqui. Esse sistema financeiramente é mais viável? Às vezes acaba tendo economias também ou não? Sim. É mais viável economicamente, o custo-benefício é melhor e é mais ágil também, né? Então, as empresas procuram isso. Normalmente, elas têm... são empresas que já vêm são multinacionais, que já vêm com uma diretriz, já vêm com um tempo, uma implementação de um projeto rápido e a gente consegue atender. Por exemplo, a gente chegou a fazer a implantação de 9 mil metros quadrados em 40 dias, que foi um prazo recorde. Que maravilha! Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Que maravilha. Então, quer dizer, o cliente ele recebe uma laje para colocar o escritório dele, ele compra uma torre nova que está em construção, ele contrata vocês, ele vai ver o projeto implementado ali e vai receber a chave para começar a trabalhar ali dentro, é isso? Isso. E todo esse processo de aprovação de projeto, etc., ele acaba acompanhando também, né? A gente também tem reuniões semanais de obra que a gente convida o cliente a participar, a gente entrega para ele um calendário regressivo, que é até pressionante na gente, coloca pressão na gente, porque vai contando quantos dias falta para a obra acabar. Então, a gente já fica lá vendo, é bem bacana. Como é que você vê o processo de certificação LEED, por exemplo, dentro desse cronograma que vocês têm muitas vezes apertado de entregar o escritório pronto? Quer dizer, eu sei que a gente está começando ainda com a certificação de interiores, com os processos LEEDs. Acho que um grande desafio que a gente tem hoje, eu queria escutar a sua opinião e compartilhar com você, é da gente conseguir fazer o processo de certificação no mesmo tempo e com o timing colado ao processo de projeto e obra e implementação do escritório, porque são casos muito mais curtos, né? A gente está falando de 45 dias, 60 dias, no máximo 3 meses aí para implementar. Vocês conseguem hoje encaixar o processo de certificação LEED nesse processo todo? Ou vai demorar depois muito tempo para se vir o selo LEED? Como é que você está enxergando esse processo gerencial mesmo, Carla? A gente consegue adequar melhor esse prazo quando o cliente define no pré-design. Se ele definir que ele quer o selo LEED, antes de começar o projeto, é mais fácil. É mais fácil porque a gente já começa o projeto, já começa o budget, o orçamento voltado para o selo LEED, né? Então, a gente teve até um grande desafio de um retrofit de um prédio aqui na Campinas, que a gente está tentando certificar LEED Core Shell, que eles decidiram certificar com os projetos praticamente prontos. E a gente tinha que adequar tudo no mesmo prazo. Perde-se tempo nisso daí? Ou tem Perde-se que voltar? um pouco de tempo. Em algumas coisas a gente teve que voltar. A parte de busway a gente teve que recalcular, senão não iria atender. Então a gente teve alguns desafios, mas a gente conseguiu encaixar no prazo. Foi um desafio bem legal para a gente. Quais foram os principais pontos aí de alteração de projeto? O que hoje num projeto usual não está considerado, que vocês tiveram que ali dar uma mexida boa para conseguir a certificação LEED nesse prédio? Então, quando eles falaram para a gente que eles queriam a certificação LEED, a gente já tinha começado a parte de demolição.
Por sorte, a gente já tinha implantado a obra limpa, que foi, eu falei anteriormente. Então, o registro fotográfico de tudo que a gente tirava, o descarte adequado dos entulhos, dos materiais, da demolição. Então, tudo isso aí já contribuiu para o LEED. Mas a gente teve um grande desafio na parte de eficiência energética. A gente teve que refazer o projeto luminotécnico, a parte de entrada de energia, a gente teve que refazer também, considerando o baseline do LEED, que é um pré-requisito, ou seja, se a gente não atendesse o pré-requisito de eficiência energética, a gente não certificaria. Então, a gente teve que dar uma mudada mais na parte de eficiência energética. O resto, a gente não teve muito trabalho, não. Ótimo. Daqui a pouco a gente vai pegar bastante nesse ponto dos projetos que a Informove está envolvida, mas antes, só ficando um pouquinho naquele do Turnkey, como é que esse sistema pode ajudar na sustentabilidade? Quais os pontos realmente que ajudam e ajudam na certificação LEED, por exemplo? Eu acho que o principal aspecto que o Turnkey se encaixa na certificação LEED é que, devido a já haver uma sinergia entre todas as instaladoras, entre arquitetos, engenheiros, a gente consegue fazer melhor essa gestão de projeto integrado, que a gente senta antes de projetar para definir qual vão ser as diretrizes sustentáveis, qual é o orçamento, quanto a gente tem para gastar, quais são os créditos que a gente vai querer atender do LEED. Então, a gente consegue ter essa sinergia melhor para não ter dor de cabeça lá na frente, para lá na frente não precisar mudar. Ou então não houver, a gente com essa sinergia, a gente não tem um acréscimo de custo lá na frente. A gente consegue definir um orçamento e ficar com esse orçamento até o final. Ótimo. Aqui a gente não está falando de um projeto que dura 6 meses, 8 meses, 10 meses, que são os projetos usuais de novas construções do prédio todo. A gente está falando de projetos aí rápidos, de 1 mês, 45 dias, 2 meses no máximo, e obras também de 3 meses, 2 meses, 4 meses, não obras de 24 meses. Então, é uma grande vantagem ter tudo isso integrado, né? A gente vê nas reuniões que a gente participa de certificação de grandes empreendimentos, e chama o projetista de ar-condicionado, e chama o luminotécnico, começa a integrar, etc. A gente vai, documentação e volta, e vem revisão de projeto. Num empreendimento rápido desse jeito, precisa ser muito mais integrado. Ainda mais a questão da eficiência energética, né, Carla? Que é uma questão que depende de muitos projetos, a própria arquitetura, o ar-condicionado, a luminotécnica, a elétrica. Então, realmente, é um grande diferencial isso, não? Por favor, João. Eu queria saber da Carla também, sua formação em arquitetura, né? Sim. A questão do design mesmo, a questão da decoração, indo para o lado um pouco mais, a questão estética do usuário que quer ter um escritório bonito e etc. Como é que a sustentabilidade permeia a questão da decoração aí? A gente consegue hoje, tem no mercado produtos bonitos ou esteticamente favoráveis e sustentáveis também para fazer a decoração, mobiliário e etc. de um escritório? Então, eu aproveito para chamar vocês e todo mundo que estiver nos assistindo para conhecer o nosso escritório. Ele realmente é impactante. Lá, eu acho que você indo lá, você nem faria essa pergunta, porque é incrível chegar, por exemplo, eu chego no elevador para entrar no escritório, as pessoas que vão para os andares acima já ficam, olha, que recepção, que lugar lindo. Mesmo, né? Eu acho que o sonho de todo mundo do prédio é trabalhar lá, né? Com certeza. No site de vocês tem fotos, curiosidades do escritório? A gente tem. É legal, para quem quiser. Qual que é o site? Informove.com.br. O site, na verdade, está se reestruturando ainda, tá? Mas é possível ver uma foto ou outra lá? Eu acredito que sim. Eu vou ver se, daqui a pouco até vou puxar um intervalo, vou ver se a gente consegue botar algumas fotos. Seria ótimo. Colocar pra gente comentar nisso aí também, com certeza. Mas por favor, Carla. Então, e lá é a prova viva de que existem muitos produtos bonitos, muitos produtos que valem a pena. É claro que existe muito o greenwashing, que falam, né? Que é produtos que se dizem sustentáveis, empresas que se dizem sustentáveis e não são. Existe muito isso, mas também existe muitos produtos legais, produtos reciclados ou produtos voltados para sustentabilidade que são bacanas, são bonitos sim, que dão um novo visual até para a obra, para o projeto, e dá para fazer uma coisa bacana assim, unindo os dois. É interessante, a gente falou há 2 semanas atrás, a gente teve 2 ou 3 semanas atrás com o Gui da ABNT falando de produtos sustentáveis e certificações.
A parte de interiores é uma parte que entram bastantes requisitos com relação a selos e especificações que os produtos têm que atender, né? Carpetes e mobiliário com madeira FC, carpete com composto orgânico volátil. Foi fácil reunir essas informações, Carlos? Ainda tem um desafio de a gente reunir informação de fornecedor com relação aos requisitos dos produtos para atender a certificação LEED? Então, não é fácil. Realmente não é fácil. Os fornecedores ainda não estão tão capacitados, tão acostumados a trabalhar com isso, porque exige muita informação, né? Desde a fabricação, extração do material até a instalação dele na obra. Agora, graças a Deus, nós temos muitos parceiros, que a gente trabalha já há muito tempo, parceiros de mobiliário, de carpete, que foi fácil, devido a gente ter esse contato melhor, essa amizade, foi mais fácil, porque eles fizeram de tudo para atender a gente, né? Então, ainda bem que a gente não teve tanta dificuldade assim em relação a isso. Ótimo. Fazer o seguinte, eu vou puxar um breve comercial, são 2 horas e 37 minutos, e na volta a gente comenta mais sobre os projetos da Informove, a Carla que está aqui com a gente. Não saiam daí. A gente está de volta com mais um filme de Eparema. É o 4º filme que a marca faz com o personagem da plantinha. Na estreia nós tínhamos 2 plantinhas conversando. Rapaz, você tá na natureza. E aí depois a gente mudou. Aí entrou um novo personagem, que era o sapo. 40-0! E agora a gente voltou sendo 2 amigas, 2 plantinhas. Será que ele vai me ligar? Toca, vai, toca! A grande novidade foi a gente humanizar, de trazer uma situação que é da gente pra plantinha. O que a gente buscou mais era a gente puxar reações humanas para essas plantas. Ai, quando eu tô ansiosa, eu acabo comendo o que não devo. A ansiedade daquele começo de relacionamento, você não sabe se liga, se não liga, o que está acontecendo. Foi o gancho aí que impacta na digestão e onde o remédio pode ajudar. E uma coisa que é importante ainda para a marca é a gente apresentar as novas embalagens, os novos sabores. É um fitoterápico que tem aí os benefícios de compostos naturais, então a gente segue nessa batida de reforçar isso. Por isso a plantinha carnívora, que tem aí a sua digestão prejudicada quando come lá o vagalume. É incrível a nitidez, os detalhes da plantinha, parece que você está vendo algo real. E eles gravaram todo o cenário e aí eles inseriram então os 2 personagens. A gente produz esse cenário hiperrealista, que é uma grande maquete. Então a gente tem nosso parceiro que é o Daniel, que monta os cenários, ele constrói todos os cenários na mão. Esse trabalho nós gastamos 3 dias. É um artesão mesmo, é mesmo que estivesse fazendo uma pintura, um quadro. Depois dessa etapa de captação do cenário, esse filme tem uma peculiaridade que é a história do vagalume. Então a gente fez uma luzinha lá que pisca, então a gente capta essa variação de luz e a gente tenta reproduzir depois para as nossas plantinhas. É uma campanha leve, com brincadeiras. O humor está sempre presente através da história, através das personagens. Primeiro a gente escolhe as vozes, depois a gente grava, avalia, afina o texto, edita tudo, o som tem que passar todo o clima do roteiro. Que gentileza! Pelo menos você gosta de mim, né, amiga? Não dava pra dormir com essa luz piscando. Ao mesmo tempo que ela tem aquele ar de, né, a plantinha sacana, que gosta de tirar barato dos outros, ela tem um carisma muito grande. E nessa campanha ela tá falando mais próxima ainda do público, mais próxima ainda da outra, ela interage muito mais. Retornando aqui aos estúdios da UTV São Paulo, no bate-papo de hoje, a Carla da Informove. Ela é arquiteta e no intervalo a gente separava algumas fotos da assessoria que trouxe aqui para nós. E eu vou mostrar algumas fotos, 5 fotos, e a gente vai comentando com a Carla, o João fazendo perguntas. Eu pedi para o Switch dar uma liberada já aí nas fotos, para a gente dar uma olhadinha e ver qual a primeira que a gente tem. Vamos lá, Carla, me ajuda a explicar que departamento é esse, quais os aspectos, o que você quer evidenciar nessa foto. Bom, esse aí pega uma parte da sala do diretor, de um dos nossos diretores. Ao lado esquerdo ali. Isso, ao lado esquerdo. E o departamento administrativo. Tá. Então aí, como vocês podem ver, é todo iluminado.
Nós procuramos também dividir quase todas as salas com vidro, para que os corredores de circulação também recebessem iluminação natural. Esse é um mobiliário específico. Cada departamento tem um tipo de mobiliário, tem um tipo de carpete, tem um tipo de acabamento, de acordo com as suas necessidades. Até porque a gente tentou fazer um escritório showroom. É piso elevado ali ou não? Abaixo do tapete ou não? É piso elevado. É piso elevado. Já foi entregue o piso elevado pelo prédio. E a gente fez o revestimento em carpete por cima. Então, a gente tem diversos tipos de materiais aí, até para o cliente ver, ver ao vivo, né? Alguma coisa que a gente tenha especificado para ele ou algo do tipo. Então, a gente tem diversos tipos de mobiliário, a gente tem várias coisas bacanas aí. Ali o sistema de persianas é automatizado, não? Não, o sistema de persiana não é automatizado, mas a gente tem também aí o sensor de luminosidade, conforme eu havia falado. Então, conforme a luz de fora vai diminuindo, a luz de dentro vai acendendo até obter a quantidade de luxes para o conforto do usuário. Mais uma arquitetura bem clean, né? Tanto a sala do diretor ali quanto a da direita. Essa parte qual que é? Isso, aí é o departamento comercial. Também é um outro tipo de mobiliário, então vocês podem ver que eles têm uma mesa de reunião central ali para ter reuniões com os arquitetos, para discutir sobre o projeto e até entre eles mesmos. Ali também tem um outro tipo de luminária, toda a nossa sala tem paisagismo, então a gente focou bastante no paisagismo. Ali atrás dos móveis, né, perto da janela ali. Isso, perto da janela. São plantas também que não necessitam de muita rega, então contribui para a eficiência da água. E aí nessa sala também tem sensor de presença, sensor de luminosidade, tem um termostato para controlar a temperatura. E aí nós temos 4 comerciais. As lâmpadas, vocês estão trabalhando LED? São todas lâmpadas LED, todas do escritório são LED. E a iluminação também foi toda voltada para atender os requisitos do LEED. Então, a gente adequou o nosso projeto luminotécnico. Essa sala é a sala da engenharia, então, como os engenheiros não ficam full time no escritório, eles ficam na obra, nós temos uma espécie de mesa de reunião, onde eles chegam, guardam as coisas dele nesses gaveteiros volantes, e aí eles trabalham um dia que eles estiverem no escritório e o dia que não, a mesa está livre para qualquer pessoa usar ou até mesmo para fazer reunião. Legal. Mobiliário, provavelmente todo certificado FSC também? Mobiliário sim, a gente tem um parceiro bacana que a gente consiga certificar tudo. Eu acredito que vai atender o item FSC. O LEED está um pouco mais exigente agora em relação ao FSC, que ele exige que o marceneiro tenha o certificado. Não só o material dele, como ele. Então, isso complica um pouquinho atender esse ponto aí, conseguir esse ponto, tudo mas eu acho que a gente ainda, consegue. Né? Até treinar o pessoal, capacitar. Sim, Isso para não quebrar toda a cadeia de produção da madeira, para não ter no meio do caminho quebrar alguma coisa e a gente não chegar com alguma parte não certificada lá. Mas é toda a cadeia que realmente precisa ser ainda treinada, precisa ser ainda incorporado esse conhecimento de sustentabilidade, inclusive o marceneiro que prepara o material. Então é um desafio grande, né? Com certeza. Desses, curiosidade do antigo escritório, para eles, vocês conseguiram reaproveitar alguma coisa ou não? Não, porque... começar do zero? Não. Quem comprou, quem está alugando agora o nosso escritório antigo, ele se encantou tanto com o nosso escritório que ele quis ficar com tudo. E engraçado que já foi a segunda vez que aconteceu isso. Quem sabe a terceira, quando vocês saírem desse, vocês já estão com um ano, tá cedo ainda, senão vocês vão infartar a diretoria. Vocês já querem mudar, a gente já projetou contando com a expansão, então já tem uma expansãozinha aí pra gente ficar um tempinho ainda. Então, ótimo. Que fotos a gente tem mais? Vamos lá, dar uma olhada? Bom, essa é a nossa copa, é uma área bem interessante, bem colorida, e nós usamos pastilha de coco na parede, que contribui para produtos de rápida renovação. E nós temos ali as lixeiras recicladas para lixo reciclável. Então, nós temos toda a divisão lá, metal, plástico, vidro. E a gente também teve que implementar, fornecer para todos os funcionários um manual de o que era descartado em quê, porque muitas pessoas têm essa dúvida, né? Papel usado, joga em papel ou joga em orgânico?
Então a gente teve que pesquisar isso, distribuir para poder fazer certo. Mas o empreendimento, muitas vezes a gente faz um trabalho tão bacana com papel, reciclagem e tudo mais, e o prédio, às vezes, não colabora, o prédio não tem esse sistema. Se tiver esse problema, não, tem que mudar também a cultura do prédio, tem? Nosso prédio tem. O que a gente teve que mudar um pouco no prédio, por exemplo, a gente instalou um bicicletário lá, a gente conseguiu isso, vagas de caronas. Foi tranquilo convencer o resto do prédio, do condomínio, a instalar o bicicletário? Como é que a vaga de carona foi mais difícil. A vaga de carona? Preferencial de carona, foi mais difícil, mas a gente conseguiu, a gente batalhou lá, persistiu e conseguiu. Então a gente tem o bicicletário, o vestiário fica na Informove, masculino e feminino, e a gente tem o tem vestiário lá embaixo? Não, não tem. Eles não quiseram implementar também? Não tinha espaço? Não quiseram. Vocês conseguiram incentivar isso com os funcionários? Conseguimos implantar o bicicletário. Aí a gente tem até algumas pessoas que vão de bicicleta, que utilizam o vestiário. Eu não, eu moro longe, não dá. Às vezes vai, às vezes ajuda. Vamos ver. Quem sabe um dia se eu morar mais perto eu não uso esse bicicletário. Eu moro na Consolação. Não dá mesmo. Não tem como, imagina, eu vou ser atropelada até chegar aqui, né? Ainda mais. Você ia perguntar alguma coisa, João? Eu ia perguntar exatamente a mesma coisa que você perguntou. A gente está muito antenado, eu acho que são tantos programas juntos que agora não só uma pergunta para mim. Mas... Vamos lá, vamos ter mais uma foto. Eram 5, é isso? Vamos dar uma olhada. Essa era a Copa. Deixa eu ver, olha que bacana. Essa é a nossa área de descompressão. Então, a gente tem aí um Star e tem a nossa TV institucional. Parabéns, bem bonito. Ali na frente. E tem, aí é feito o bolo do aniversariante do mês, todas as nossas comemorações. Isso tem um toque feminino aí. São quantas arquitetas? 14. Tem 14, tem dedo de mulher. Com aí. certeza, né? E a gente tem aquele paisagismo também ali, que são com folhas desidratadas. Tá. E a gente... É uma parede verde, né? Que chama muita atenção até. Todo mundo que vai aí... São vasinhos? Ou... Não. Na verdade, não. É uma parede que ela foi instalada, essa paisagismo foi instalado direto na parede. Tá? Não é artificial, tá? Todo mundo pergunta, é desidratado mesmo. Então, ou seja, ele é vivo, né? Tá. E também a gente tem a gente não precisa de rega frequente, então também melhora, né? É um paisagismo que não exige tanta manutenção. Aí a gente também tem toda a parte de iluminação natural. A gente tem essa cortina que vocês podem ver ali, fechada. Essa área a gente usa para massagem. Então, dia de sexta-feira tem massagem. É tudo pensando no bem-estar do funcionário, para o funcionário trabalhar melhor, trabalhar de uma forma mais saudável, né? Olha, parabéns, está bem bonito. Bacana, tá muito legal mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Carla. A localização do edifício que vocês pegaram acaba interferindo bastante na questão da pontuação, lead, etc. Vocês acham que se tivessem esse mesmo projeto num lugar sem acesso de transporte público, com menor densidade ao redor, etc., vocês teriam maior dificuldade para certificar? Conseguiriam mesmo assim certificar? Qual que é o tamanho do impacto disso que você percebeu? Então, eu acho que a gente poderia conseguir certificar se a gente compensasse com outras coisas. Mas a localização do prédio em si foi escolhida, é claro, devido a ter serviços em volta, uma quantidade grande, e transporte público também, nós temos linha de trem, de ônibus, mas também devido ao fato de não gerar transtorno aos colaboradores. O atual escritório é perto do antigo escritório. Então, muita gente, por exemplo, foi morar perto do escritório para evitar o trânsito. Se a gente mudasse para um lugar longe, as pessoas não iam gostar muito, né? Até porque o trânsito ali não é fácil, né? Com certeza. Né? Então, pensando também nas pessoas que trabalham, uma enquete com todo mundo, se gostavam de trabalhar ali, se gostavam da localização, a maioria disse que sim, então a gente começou a optar por um lugar próximo do anterior. E as pessoas não têm reclamado. Lá tem muito restaurante, tem vários shoppings, tem banco, tem tudo próximo. Então, isso facilitou, a gente conseguiu pontuar nisso também. Bacana. Tem mais eu acho que a última foto que eu vi antes de começar, essa é a última, né? Isso. Qual que parte que é essa? Essa é a outra sala de o diretor, são 2 diretores. Bela Vista. Isso, é bem bacana. A gente sempre tenta colocar as salas de reuniões e a sala dos diretores num lugar mais privilegiado, que seria no corner do edifício, né? Então ele pega as 2 laterais ali, é toda envidraçada, a sala dele, então recebe bastante iluminação natural.
tem todo o conforto, a luminária dele também é toda com dimmer, então ela tem a parte externa, que é independente da parte interna, então pode ligar só uma, só outra, as duas, pode colocar uma intensidade mais fraca, mais forte, então de acordo com o que ele quer para o momento. Olha, bacana. Obrigado, agradecer o Switcher. Carla, como é que você vê o futuro do setor de construção civil sustentável? Bom, eu acredito que assim, se a gente for observar as construções, a arquitetura dos anos 60, a gente vê que eles se preocupavam muito com isso, com essa arquitetura passiva. Com um prédio que ele se inserisse no local, ele conversasse com o entorno, ele tivesse o aproveitamento da iluminação natural, da ventilação natural. E depois de um tempo, eu não sei exatamente em que época, isso foi mudando. Se a gente vê os prédios de um tempo para cá, são todos iguais, as fachadas todas iguais. Quando não tem sentido ter um prédio com a fachada todas iguais se a insolação incide à tarde mais forte de um lado, se a ventilação incide de outro lado, então cada uma fachada tem que ter a sua característica, tem que pensar no externo, né? Certo. Então a gente está voltando a ter essa arquitetura. Eu acredito que a primeira fase de um projeto é pensar passivamente, para só então depois pensar nos equipamentos, nos sistemas eficientes. Então a gente tem que primeiro tentar não interferir tanto no meio ambiente para depois tentar implementar esses sistemas eficientes. Eu acho que esse é um segundo passo. E os certificados de sustentabilidade, eles estão vindo para ajudar a gente a ter esse novo pensamento. Eu acredito, por exemplo, que o LEED, ele não foi feito para o sistema brasileiro de construção, mas ele tem ajudado bastante. Inclusive, agora ele tem um crédito que é de regionalidade, né? Então, para cada CEP, para cada lugar, tem um crédito específico que pontua. Isso aí já melhora bastante, porque já pensa um pouco no nosso método de construir, no nosso pensamento, na forma que a gente constrói, não os americanos. Mas eu acho que no futuro a gente tende sim a migrar para um certificado nosso. Eu espero que a gente consiga um certificado nosso. Cada vez adaptando mais, e eles já estão distintas umas das outras. A gente já tem aí no mercado hoje também alguns certificados equivalentes ao LEED, como o Aqua, por exemplo, né, que é um certificado adaptado da norma francesa para o Brasil, pela Fundação Manzolini. Ele leva muitas questões de regionalidade. Tem alguns outros certificados alemães, ingleses, chegando aqui no Brasil, adaptáveis também à nossa realidade. O que eu vejo muito é a gente conseguir usar para determinado empreendimento, determinada região e determinado cliente aquele certificado que mais agrega para ele, né? Tanto do ponto de vista ambiental, ponto de vista econômico, ponto de vista do conforto dos usuários. Eu acho que a gente tem uma gama aí de ferramentas hoje no Brasil, LEED e outros certificados que a gente pode, se a gente souber usar de maneira bacana, né, Carla, a gente vai conseguir agregar bastante. E acho também que é uma coisa interessante que a Carla tocou, que o LEED e os certificados todos vieram para mudar muita coisa. Eu acho que não só os conceitos, mas mais o processo mesmo de fazer projeto, né, a própria questão de projeto integrado e etc. Foi de pensar a parte passiva, antes da estética e antes da parte complementar de ar-condicionado, etc. É uma coisa que o próprio LEED, os certificados, o Aqua, etc., trouxeram para o Brasil. Eu acho que isso que você tocou é uma coisa muito importante, a gente está no caminho certo. Acho que independente do certificado, é bem positivo o que eles agregam aqui para a gente. Né? Não, com certeza. Chegamos ao final do programa, mais um programa, faltam 5 minutinhos para as 3 horas, e eu queria agradecer, Carla, a tua presença, a tua participação, parabéns pelo trabalho de vocês. Deixo aí os minutinhos para que você deixe suas considerações. Quiser o site, mesmo que estaremos mudanças, contatos, enfim, fica à vontade. Bom, é um prazer enorme estar participando disso, difundir um pouco essa arquitetura, que é a minha paixão, é a paixão da empresa que eu trabalho. A gente quer cada vez mais entrar nesse ramo, já se tornou uma expertise nossa. A gente já tem uma equipe voltada para atender a demanda de projetos sustentáveis, que está cada vez crescendo mais, né? Eu queria aproveitar para fazer o convite de novo para todo mundo. Quem quiser, fique à vontade. Quem quiser conhecer o nosso escritório, vale realmente a pena. Só ligar lá, tem telefone? Só ligar lá, entrar em contato. Pode entrar em contato com a nossa assessoria de imprensa, que ela agenda uma visita, e vale muito a pena não só pela sustentabilidade, mas para ver realmente novos materiais, novos acabamentos, que estão usando tendência. A gente vai em feiras internacionais para ver as tendências e trazer para cá,
trazer para os nossos clientes, para sempre dar uma coisa moderna para eles, pensando também no futuro, não um acabamento ou algum material que daqui a um ano não seja mais viável, não estejam mais fabricando. Então, a gente sempre pensa no futuro, dele ter uma menor manutenção. Então, a gente também sempre procura usar equipamentos que tragam uma manutenção mais fácil, que não exija uma manutenção tão difícil. E quero agradecer vocês, obrigada de verdade, adorei a participação, vou assistir sempre o programa, espero que no próximo você já fale boa tarde. Eu vou estar observando. Cara, eu vou começar a colocar embaixo da câmera, que já que não tem o TP, o teleprompter, aqui eu vou colocar boa tarde bem grande. Eu vou mostrar isso, porque uma hora eu vou conseguir. É impressionante. Vou ficar rezando. Virou uma sina pra mim, mas eu chego lá. Deve ser, na hora que eu olho pro João, ele tem cara de bom dia. Não é possível, mas eu chego lá. Mas, Carla, obrigado. Obrigada a vocês. João, mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês. Queria agradecer a Carla também. É muito bom ver a sustentabilidade chegando no projeto de interiores, que é um projeto que está aí direto no dia a dia das pessoas. As pessoas percebem bastante a sustentabilidade. Foi um prazer te receber aqui. Com certeza vou agendar minha ida no escritório, vou agendar minha massagem ali naquela sala. Vai de sexta-feira que tem massagem. Sexta-feira eu tô lá, então. Já que tem massa, qual é na manhã ou à tarde? O dia inteiro. O dia inteiro. Pode ir na Eu queria até aproveitar, o João, você comentou, né, que tem uma coluna sua, inclusive, que fala de interiores aqui, né? Na Green Building desse mês, nessa Green Building aí, tem a minha coluna que tem toda a edição. Essa eu estou falando de certificação de interiores, muito aqui do papo que a gente teve hoje aqui com a Carla. Está aí dentro de maneira objetiva e resumida para quem quiser se inteirar um pouquinho mais aí. Perfeito, João. Obrigado, Carla. Obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer a participação de todos vocês. Lembrando que na próxima terça-feira começa a Expo GBC no Center Norte aqui em São Paulo. De manhã teremos o congresso, na verdade, à tarde a feira, teremos stand da Sustentec e de demais outras empresas do setor e também a revista Green Build. Você pode ir lá retirar o seu exemplar da revista atualizado. Então, um grande abraço, até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Acabou.